Bem-vindo à nossa exploração de uma das questões mais intrigantes da biologia. O que veio primeiro, os vírus ou as bactérias? Para responder a essa pergunta, vamos analisar três hipóteses principais: a hipótese regressiva, a hipótese da fuga e a hipótese da coevolução. Cada uma oferece uma perspectiva única sobre a origem dos vírus e sua relação com as bactérias e outros organismos vivos. Vamos mergulhar nesse mistério. 1. A hipótese regressiva. A hipótese regressiva, também conhecida como hipótese da redução, sugere que os vírus se originaram de organismos mais complexos e de vida livre. Segundo essa teoria, os vírus são remanescentes de formas de vida celular antigas que perderam gradualmente suas funções independentes. Imagine uma bactéria ou um arqueano que, ao longo do tempo, eliminou genes e estruturas desnecessárias, tornando-se completamente dependente de células hospedeiras para sobreviver. Essa hipótese é apoiada pela existência de vírus gigantes, como o mimivírus, que possuem genomas grandes e genes semelhantes aos dos organismos celulares. Descoberto em 2003, o mimivírus desafia a distinção entre vírus e vida celular, reforçando a ideia de que os vírus podem ter regredido a partir de ancestrais celulares. Alguns cientistas argumentam que os vírus podem ter evoluído a partir de bactérias parasitas, que perderam a capacidade de se replicar independentemente. A hipótese regressiva também se alinha com o conceito de evolução redutiva, onde organismos simplificam suas estruturas ao longo do tempo para se adaptar a um estilo de vida parasitário. No entanto, críticos apontam que os vírus não possuem ribossomos e outras máquinas celulares, tornando difícil traçar uma linhagem direta para a vida celular. Se os vírus realmente regrediram a partir de células, surge a questão: qual era o tipo de célula ancestral? Era uma bactéria, um arqueano, ou algo completamente diferente? Estudos recentes sobre genomas virais revelaram genes compartilhados com bactérias e arqueias, sugerindo um possível ancestral comum. Ainda assim, a hipótese regressiva não explica completamente a diversidade estrutural e os diferentes mecanismos de replicação dos vírus. Alguns pesquisadores propõem que os vírus podem ter regredido várias vezes ao longo da história, levando à diversidade que observamos hoje. Essa hipótese continua a evoluir à medida que descobrimos mais sobre os vírus gigantes e seus genomas, lembrando-nos de que, na biologia, a simplicidade muitas vezes surge da complexidade. 2. A hipótese da fuga. A hipótese da fuga propõe que os vírus se originaram a partir de material genético que escapou de organismos celulares. Nesse cenário, os vírus seriam essencialmente genes rebeldes que adquiriram a capacidade de se mover entre células. Essa ideia é apoiada pelo fato de que alguns vírus, como os retrovírus, integram seu material genético nos genomas dos hospedeiros. Por exemplo, plasmídios e transposons, elementos genéticos móveis presentes em bactérias, podem ter sido os precursores dos vírus. Os plasmídios são pequenas moléculas de DNA que podem se replicar independentemente e se mover entre células, de forma semelhante aos vírus. Os transposons, ou genes saltadores, podem se cortar e se inserir em diferentes regiões do genoma, comportando-se de maneira parecida com os vírus. A hipótese da fuga sugere que esses elementos adquiriram proteínas de revestimento, tornando-se agentes infecciosos. Essa teoria é atraente porque explica a relação íntima entre os vírus e os genomas de seus hospedeiros. No entanto, não explica completamente a complexidade estrutural dos vírus, como os capsídeos e envelopes. Críticos argumentam que a transição de elementos genéticos móveis para vírus totalmente formados é grande demais sem etapas intermediárias. Descobertas recentes de elementos semelhantes a vírus em bactérias, como os agentes de transferência gênica, GTAs, dão suporte a essa hipótese. Os GTAs são partículas semelhantes a vírus que empacotam e transferem fragmentos aleatórios de DNA bacteriano, desafiando a distinção entre vírus e elementos genéticos.
A hipótese da fuga também se alinha com a ideia de que os vírus desempenham um papel na transferência horizontal de genes, moldando a evolução da vida. Ainda assim como a hipótese regressiva, ela não explica a diversidade completa dos vírus. É possível que processos tanto de fuga quanto de regressão tenham contribuído para a origem de diferentes famílias virais. 3. A hipótese da coevolução. A hipótese da coevolução, também conhecida como hipótese do vírus primeiro, sugere que os vírus surgiram antes ou coexistiram com as primeiras formas de vida celular. Segundo essa visão, os vírus são entidades antigas que evoluíram junto com bactérias e arqueias na sopa primordial. Essa hipótese baseia-se na ideia de que moléculas replicantes simples, como o RNA, poderiam ter dado origem aos vírus antes mesmo da existência de células. Os vírus de RNA, com seus pequenos genomas e altas taxas de mutação, são frequentemente citados como possíveis vestígios desse período inicial. A hipótese do mundo de RNA, que propõe que o RNA foi o primeiro material genético, apoia essa ideia. Os vírus podem ter sido os primeiros organismos a desenvolver revestimentos proteicos, protegendo seu material genético em ambientes hostis. Alguns cientistas argumentam que os vírus tiveram um papel crucial na origem do DNA, atuando como intermediários entre a vida baseada em RNA e a vida baseada em DNA. Essa hipótese também explica por que os vírus são tão diversos e onipresentes. Eles têm evoluído há tanto tempo quanto a própria vida. No entanto, a hipótese da coevolução é difícil de testar, pois se baseia na reconstrução de eventos ocorridos há bilhões de anos. Estudos recentes sobre estruturas proteicas virais identificaram dobras ancestrais que antecedem o último ancestral comum universal, LUCA. Isso sugere que os vírus podem ter existido antes da separação entre bactérias, arqueias e eucariotos. A descoberta dos sistemas CRISPR em bactérias, que provavelmente evoluíram como defesa contra vírus, também sustenta essa ideia. Se os vírus estavam presentes nos primórdios da vida, é provável que tenham desempenhado um papel na evolução dos organismos celulares. A hipótese da coevolução desafia a visão tradicional dos vírus como meros parasitas, sugerindo que eles podem ter sido peças-chave na origem da vida. É um lembrete de que os vírus, muitas vezes vistos como inimigos, podem ter sido nossos companheiros ancestrais. Conclusão e novas hipóteses. Então, o que veio primeiro? Os vírus ou as bactérias? A verdade é que ainda não sabemos ao certo. Cada hipótese, regressiva, da fuga e da coevolução, oferece insights valiosos, mas também levanta novas questões. Pesquisas recentes introduziram ideias adicionais, como a hipótese da origem quimérica, que sugere que os vírus surgiram a partir de uma mistura de elementos genéticos. Outra ideia emergente é que os vírus e a vida celular evoluíram juntos a partir de um reservatório comum de material genético na Terra primitiva. À medida que continuamos estudando os vírus, especialmente os gigantes e partículas semelhantes a vírus, nossa compreensão de suas origens provavelmente evoluirá. O que está claro é que os vírus desempenharam um papel crucial na história da vida, moldando genomas e impulsionando a evolução. Independentemente de terem surgido antes, depois ou ao lado das bactérias, os vírus são uma parte essencial da história da vida na Terra. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado por acompanhar essa jornada sobre as origens dos vírus. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais explorações científicas.